Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um E-Gestora Cast, o podcast que foi pensado para você, supermercadista. Aqui nós batemos um papo com especialistas de algumas áreas para levar conhecimento, experiência e alguns insights para ajudar você no seu negócio. E hoje estamos aqui com um parceiro, a Mix Fiscal, dois convidados mais do que especiais, vou começar pelas damas. Carol, seja muito bem-vinda, é um prazer estar aqui com você. Fale um pouquinho de você, Carol. Obrigada, Paulo, o prazer é nosso estar aqui com você, com esse parceiro, né, maravilhoso que a gente tem com a E-Gestora, trazendo solução para o varejo cada vez mais inteligente. Eu sou a Carol Toneguchi, sou diretora de marketing da Mix Fiscal e também o pessoal lá na Mix Fiscal me chama de a voz do varejista, porque eu estou sempre dentro de loja, conhecendo as histórias dos mercadistas, entendendo as dores, trazendo isso para dentro de casa para que a gente possa transformar em solução para eles. Excelente, excelente. Você é a host da Mix Fiscal, né? Não tem como olhar as redes sociais e não ver a Carol por lá, né? Tô Nos sempre eventos, aí, né? Muito Descomplicando a tributação, né? É um assunto tão difícil, tão chato e tão pesado, e a gente tem tentado trazer isso de forma mais leve e facilitado, né? Uma linguagem mais fácil, clara, tirando o tributês, né? E trazendo na voz do varejista, para que realmente ele entenda. Ele não precisa entender de legislação, mas ele tem que entender o que está acontecendo nesse cenário e saber o que ele precisa cobrar do pessoal que cuida do cadastro, enfim. Perfeito, seja muito bem-vinda. Obrigada. Estamos aqui também com meu amigo de longa data, Opa, né? verdade. Parceiraço do Paraná, representa a Mix Fiscal no Paraná. Seja muito bem-vindo, Eusael. Quem que é o Eusael? Gente, antes de mais nada, eu quero agradecer demais o carinho e a recepção de vocês. E-Gestora, Evandro, Marcos, poxa, nos receberam tão bem. Paulão sempre nos preocupado que hora vão chegar, como vão chegar e tal. Gente, é uma recepção que marca a gente. Então, obrigado, acima de tudo, pela parceria. Eu sou Eusael, diretor comercial, de fato, atuo aqui na região sul, né? Então, estamos aí quando se fala em monitoramento, classificação fiscal, gestão tributária, né? A Carol falou bem, né? O que a gente quer não é simplesmente uma correção de um cadastro, mas é trazer aí toda essa noção para o supermercadista em relação ao impacto tributário e como ele pode administrar isso, não sendo simplesmente vítima do processo, né? Então estamos aí, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado mesmo, gente. Perfeito, obrigado, é uma honra imensa estar aqui com vocês, viu? E também seja muito bem-vindo, Evandro Costa, já muito bem conhecido aqui no podcast, CEO e fundador da E-Gestora, seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Carol. Obrigado, Eusael. Recebê-los aqui é um prazer, uma parceria tão forte, né, que traz bastante sucesso para a nossa ferramenta, descomplicando um pouco a vida do nosso cliente, né, ajudando ele nas suas operações, principalmente na tributação, que é algo muito complexo, e eles não têm noção, né, dessa complexidade, desse trabalho aí por trás, toda essa integração que nós fazemos e levamos o sucesso para ele. Obrigado por vocês toparem gravar esse podcast conosco. E vamos bater um papo aí e ajudá-los, o nosso cliente final aí. Maravilha, maravilha. Muito bom. E pessoal, hoje o tema, ele é muito delicado, não é verdade? É um tema bem legal, né? Eu adoro, né? Tem gente que não gosta, né? Eu gosto. Porque é muito delicado, é polêmico muitas vezes, né? E é muito relevante, né? Eu trouxe algumas informações aqui. Pessoal, só para falar da Mix, tá? A Mix Fiscal hoje é pioneira no método de monitoramento fiscal, tá? Classificação fiscal de itens em supermercados, isso eles fazem de forma automática, né? Então hoje, através da nossa parceria, estão integrados ao nosso RP, eles têm a capacidade de atualizar todas as informações fiscais de item a item automaticamente no seu cadastro de produtos. Isso para que você pague o imposto de forma correta, né? E muito mais do que isso, eles vão falar melhor do que eu, mas lembre-se, o tributo compõe o custo da sua mercadoria, né? Então você pega lá uma alíquota de CMS de 25% e às vezes a margem é 30%. Então. Aí você classifica errado, como é que fica seu preço lá na gôndola, não é verdade? É isso aí. Então a Mix Fiscal, parceira de longa data já da gestora, hoje são mais de 4.000 lojas atendidas, que volume enorme. Mais 17 anos de experiência, 100% de cobertura nacional, eu vou dar um spoiler aqui que a Carol me falou, já estão atuando na Geórgia e na Flórida, Estados Unidos, ó, se tornando uma multinacional, hein? Isso Que aí. bacana. E mais de 120 colaboradores. 120 colaboradores, pessoal, trabalhando apenas em tributação. Eles não têm RP,
Eles não têm e-commerce? Não. Eles só trabalham com isso, acompanhando o Diário Oficial, as alterações tributárias e aplicando isso nas lojas, né? E aí, para casar, até com o que você falou em relação à complexidade, né, nós citamos essa frase aqui, essa palavra algumas vezes aqui, né? Eu trouxe algumas informações, né? Então, na revista digital O Tempo, ela traz o Brasil como a 30ª, lembrando que o mundo tem 195 países, tá? O Brasil tem a 30ª maior carga tributária do mundo. E com a reforma tributária, Carol, você me deu um spoiler também. Ele vai para o ranking de primeiro lugar, né? Vai ocupar a primeira posição, gente. Isso aí. Só que mais do que isso, né? Mais do que isso, não é apenas a questão do tamanho da carga. Perfeito. Existe um outro fator aí. Eu estava lendo aqui um artigo do Samidana, economista da Jovem Pan. O Brasil ocupa a primeira posição, e aí sim ele ocupa a primeira posição já há alguns anos, com o país com a maior complexidade de estrutura tributária do mundo, né? Então veja só, não é só o tamanho da carga, é a complexidade com que a tributação é aplicada. E aí vem a Mix Fiscal com toda essa inteligência. Agora a pergunta que eu faço para vocês, qual a relevância, né? Qual a relevância, qual que é a importância, qual que é o resultado que o cliente tem a partir de um monitoramento de cadastro? Paulo, a gente costuma dizer que tudo começa no cadastro de produtos, tudo. Ali você gerencia estoque, compra, venda, negociação com fornecedor, seu lucro, está tudo relacionado ao cadastro de produtos. É de extrema importância que, como a gente tem essa parceria com a e-gestora, que o cadastro seja monitorado todos os dias. Por quê? Porque o cadastro é vivo. Então, assim, além do fisco, como você falou, a gente está em primeiro lugar, o Brasil está em primeiro lugar de complexidade de tributação. A gente fala que é um manicômio fiscal, né? E vai piorar, vai sair de um manicômio conhecido para um desconhecido. Mas o fato é que é importante, de extrema relevância, que o cadastro seja corrigido todos os dias. Porque muda a legislação. Se não muda a legislação, muda o entendimento do fisco. Se não muda o entendimento do fisco, muda a alíquota. Além de que todos os dias está se cadastrando produtos novos, né? Se não está, deveria estar, né? Porque o mix de produto precisa ter, como eu sempre falo, amplitude e profundidade. E então a gente, assim, faz esse trabalho, a gente oferece garantia jurídica e financeira, a gente corrige e bate no peito, né? O que a gente está falando está certo. E a gente faz isso 100% do cadastro, de todos os itens que tem EAN, de todos os itens com fabricação própria do seu açougue, da sua padaria, do seu hortifruti, dos minimamente processados. E é um trabalho minucioso. Então, a gente tem a inteligência artificial, a plataforma, e também pessoas, né? Analistas fiscais, tributaristas, mercadológicos, analisando a tributação dia a dia e fazendo essa correção aí de forma automática com a e-gestora. Ô Paulo, ô Carol, só aproveitando, né, um grande erro do supermercadista, né, ele deixa para cadastrar o produto quando ele chega, né, tem muitos que fazem assim, outros onde o processo está muito bem definido, já cadastra o produto na compra. Exato. Né? Então aí ele já consegue antecipar todas essas nuances, essas complexidades, né, já cadastrando antes do produto chegar. Na hora que o produto chegar já está monitorado, já está auditado, e aí já está tributado de forma correta. Quando ele deixa para cadastrar lá no produto chega, né, ele já pode correr um risco, gerando já um passivo aí, né, de tributos, né, por conta da tributação estar errada naquele momento do cadastro e passando aí no PDV de forma errada, né? Exato. Então a integração é muito importante por conta disso e dá essa segurança para o nosso cliente na parte tributária. Queria até chamar a atenção, você supermercadista que está aqui, vamos trazer para a prática o assunto, né? Complexidade. Esse é o tema aqui, a pergunta. Gente, vamos lá. Como que você faz hoje? Verifica se isso não está acontecendo na sua loja. Acabou de chegar a nota. Mercadoria está ali. Caminhão vai descer a mercadoria, precisa ir para onde? Para a gôndola. Então tem lá alguém com essa correria para fazer em relação à classificação fiscal, cadastrar dentro. Da onde é que você tem pego as informações fiscais para fazer esse cadastro de item? Qual tem sido hoje, eu posso dizer assim, se eu pudesse trazer,
elencar aqui um vilão. Quando se fala em cadastro errado, base desatualizada, muitos acham que é o fisco. Não, o fisco muda todo o tempo. Ele atrapalha bastante. É verdade, a gente sabe disso, né? Literalmente a gente paga na pele, né, a dor. Mas onde que está o maior BO, Evandro? É isso, é quando você, por exemplo, se vale da informação da nota do fornecedor. Nós precisamos entender que quando se fala em complexidade, é isso. Por exemplo, o ICMS, que é sem dúvida nenhuma o imposto mais doído, né? Inclusive para você que está no Simples Nacional, né? Não pense porque você recebe uma guia só. Gente, são 6 impostos ali dentro e o ICMS é um dos mais doídos. Então, se você não tem a tua classificação correta, o que acontece? O fornecedor, quando ele te vende a mercadoria, existem 2 relacionamentos acontecendo, 2 pessoas se relacionando, e elas são pessoas jurídicas. Então, eu estou vendendo de contribuinte para contribuinte. Só que quando, na verdade, você está vendendo essa mercadoria no seu dia a dia, geralmente é você e pessoa física. Então, é consumidor final. E hoje, dentro do regulamento, em se tratando do ICMS, por exemplo, há diferença na tratativa fiscal. Então, o pessoal, às vezes, fecha o olho e vai mandando ver, colocando para dentro NCM, as alíquotas do ICMS, do PIS, da COFINS, as CST, igual vem na nota do fornecedor. Gente... Iosa, mas o fornecedor erra? Esse é um ponto que eu vou chegar daqui um pouquinho. Por quê? Boa, Carol. Ó, quer ver um exemplo? Quero trazer vocês para a conversa. Vamos lá, gente. Acontece ou não acontece aí na loja de você ter o mesmo produto, 2 fornecedores, cada um falando um NCM? E aí? Quem que é que está certo e está errado? E aí eu trago novamente um ponto que você colocou. Nós temos ICMS, por exemplo, é 18%, 19%, em alguns casos passa até de 20%. São situações... No Nordeste temos estados lá que a alíquota está de 22%. 29 também, em alguns né? casos chega em 29%. Bebidas, por exemplo, destiladas e assim por diante. Bom, se eu erro um negócio desse, Evandro, fala para mim, você sabe, supermercadista, tua experiência aí vem de berço, né? Passa muito dinheiro pela mão, mas só passa. O que fica no varejo alimentício hoje é desafiador. Então fala para mim, se ninguém tá olhando essa história dos 25%, eu nem coloquei aqui 9,25% de PIS/COFINS, né? Olha o tamanho da complexidade. Então não ter uma orientação em relação ao cadastro do produto pela primeira vez, e isso a gente faz disponibilizando ao cliente, né, para ele, opa, chegou um produto novo agora, seja pelo código de barra, pelos algoritmos da descrição, digita lá na hora, aplicativo no celular, para que você desde o início suba a mercadoria, mas já na consciência de que é nem um centavo a mais, nem um centavo a menos, né, é o justo. Então, quando se fala em complexidade, é muito importante a gente destacar isso, porque às vezes você, não, mas eu não percebo complexidade, é porque você está ignorando os fatos, colocando do jeito que vem. Você não está sabendo o que está acontecendo aí, né? Você não está sabendo o que está acontecendo. Então, a complexidade, ela existe, só você não está considerando os riscos dessa operação. Né? Perfeito. Ô, Paulo, desculpa. Sem falar, né, que aí você já não está calculando o custo de forma adequada. Já aí começou... Nossa, eu ia falar exatamente isso. Impacta diretamente na precificação. Na precificação, então você já está vendendo de forma equivocada. Né? Então você já está deixando de ter a rentabilidade por conta que você está vendendo de forma inadequada. Isso pode gerar ainda um passivo que você nem esperava, que é identificado lá na frente, né? E aí você já vendeu, e aí você não recupera mais. Olha que polêmico. Evandro, pensa comigo. Tem muitos supermercadistas que às vezes falam, não, mas o contador depois ele vai olhar. Gente, vem aqui comigo. Vamos na realidade. Nós estamos falando de um universo onde hoje é digital. Se a tua loja está aberta nesse momento, está subindo informação pro fisco. É cupom eletrônico. Em tempo real. Então agora eu falo, não, beleza, eu fico errando o mês inteiro mandando coisa errada pro fisco e eu quero que o contador invente o meu imposto. Né? Aí o Evandro tocou num ponto forte. Ele fala assim, não, corrigi. Rapaz, você deixou esse produto aqui, era para você pôr 19% de CMS, você não colocou. Vou corrigir aqui. Ok, aí ele põe 19% do custo lá no outro mês e você vendeu o mês inteiro sem considerar esse custo na precificação. E aí a gente sai de um problema fiscal e passa para um problema comercial. Porque aí a gente percebe que a tributação está ligada com precificação, está ligada com imagem da loja, porque se você coloca preço errado, você pode transmitir uma imagem de careiro. Você com um cadastro alinhado, você consegue
ter estratégia para ficar mais barato ou parecer mais barato que o seu concorrente. E vai muito mais de que só perda fiscal, né? Então, tem a perda que o Evandro está mencionando, que é a do fisco, que você consegue recuperar esse dinheiro de volta. Mas e essa aí, que o fornecedor mandou nota errada, mandou menos crédito, você não colocou isso. Se ele mandou mais crédito, você não colocou isso na precificação, o cliente comprou o produto, não vai voltar na sua loja, você não vai lá bater. Vamos corrigir. Olha só, eu precifiquei errado. Desculpa aí. Eu esqueci de colocar o preço do imposto. Deixa eu cobrar aqui o imposto de você, ele não vai voltar. Esse dinheiro você não pega mais. Perdeu, passou. É uma goteira, né? O supermercado trabalha com muitas perdas, né? Ele precisa fechar várias goteiras. E essa é a pior de todas, porque ela é invisível. Ela é invisível. Você só vai perceber lá na frente, né? Ou talvez nem chega a perceber. Perceba, você vai... né? Ou só percebe quando chegou a multa do fisco, aí vê essa, mas a do cliente com a precificação errada. Ele só não vê. Então é ligado à imagem, é ligado a custo, é ligado à precificação. Um ponto muito legal, até voltando um pouquinho, né? Eu fiz uma anotação aqui que eu vi um cenário em relação ao recebimento da mercadoria, né? Perfeito. Eu vi com meus olhos a mercadoria chegar, o varejista receber essa mercadoria ir para a área de venda e sair pelo PDV. Deixa eu te falar, sem cadastrar. Você tem ideia disso? Lá no PDV, a operadora lançou diverso, chamou o fiscal, quanto custa isso aqui? Nossa. É tanto. Olha, gente. E hoje tem ferramentas para você poder fazer pelo nosso gerenciador XML, você já tem acesso à nota, fazer um pré-cadastro. Você já consegue, através dessa integração com a Mix Fiscal, classificar de forma correta, né? Isso é muito importante. Poxa, eu queria colocar isso aqui, Paulo, para complementar. Gente, olha só. O assunto aqui, claro, é tributo, mas nós estamos falando de gestão de resultado. Evandro, ou a gente entende isso, ou alguns sintomas vai acontecer. Observe se isso não está acontecendo na sua loja. Quando chega, por exemplo, a guia de imposto, na tua cabeça, é um valor que você esperava ou você acha que de verdade é o teu contador que inventou aquele imposto? E quando o imposto vem uma cacetada mais alta, cara, eu tô vendendo, tô trabalhando do mesmo tamanho, o que cresce é só o imposto? A gente escuta isso direto, né? Mais do que você ligar pro teu contador, você tem todo direito, ele te auxilia, ele é o responsável técnico contigo, né? Mais do que ligar para ele, quem é que está caindo para dentro do e-gestora e vendo, peraí, deixa eu ver, que raio de produto que estamos fazendo pagar tanto? Ué, porque gestão pede isso. Gente, impostos indiretos, vamos falar só desse, ICMS, PIS/COFINS, para não ficar muito chata a conversa, né? Nós estamos falando de um imposto que, se você for ler a legislação, está dizendo lá que não é você quem paga, você contribui. Quem paga é o consumidor final, você tem que repassar. Aceite isso ou não, é a teoria. O fisco está dizendo que não é para você pagar o imposto, é para você repassar. Agora, se eu não tenho gestão em relação a saber qual produto eu tenho tributação, qual não tem, eu não estou falando em você pegar a tua loja inteira. Se você tem a Mix Fiscal, se tem a e-gestora, pega pelo menos a curva A. Pega pelo menos aquele produto que representa, que traz dinheiro. Sei lá, nós vamos chegar aí talvez em 100, 200, 3, 4% do seu mix de produtos. Se você cuida disso, já estou falando em muita coisa. O problema é que a gente muitas vezes está verificando que os empresários estão meio que assim, ó, tocando o barco, e quando está chegando o vencimento do ICMS, a palavra é, ai Jesus, lá vem o contador me mandando a guia. Sabe quando chega o e-mail da guia, o cara tem até medo de abrir. Por quê? Porque está lidando com coisa que você já fez sem ter essa percepção. A gente tem investido muito nisso, né, Carol? Qual é a ideia? A Mix tem criado, né, na nossa plataforma a possibilidade de você... Que dia que é hoje? Dia 15? Por que eu não posso, Evandro, ver quanto está dando esse imposto? Por que eu não posso já me programar? Em tempo real, né, Eusébio? Mas por que, Fazer uma previsibilidade, né? Para não ter surpresa. Não, mas tem jeitinho, vocês vão fazer... Não é isso. Nós estamos falando em impostos, você pode equalizar com a compra de um pouco mais de produto tributado, segura um pouco o ST. Isso é gestão. Mais uma vez a gente passa sai de área fiscal para você ver como que é importante. E para comercial, né? O assunto, então, não é tributo, é lucro. É lucro. Por aí. Mas é bem isso, viu? Tem muitos que fazem bem essa gestão, né? Então aí está à frente do mercado.
consegue ter uma precificação melhor, Boa, Evandro, uma boa. lucratividade melhor. É o que a Carol falou muito bem, é algo que é invisível, ele só vê na hora que chega a guia, muitos, né? Não vamos generalizar, né? Sim, É sim, muitos, sim. né? Só vê na hora que chega a guia, e é aí que ele vai se preocupar em buscar, ou senão, ele viu a guia, e passou o próximo dia, já entrou na operação de novo e esqueceu da gestão e só Vai vai passando, lembrar né? no Gente, próximo mês. mas isso assim faz sentido, né? Porque o dono do supermercado de vizinhança, de médio e pequeno porte, ele tá ali numa escalada, né? Ele tá preocupado, ele precisa vender, ele tem que ali fazer negócio, vender, negociar e não vai lembrar do cadastro de produtos, né? Ou vai achar que a menina do cadastro está E fazendo. sabe o que eu percebo muito também? Existe uma certa carência às vezes, tá? Então, muitos supermercados que estão ali, igual você falou, ele tá no processo de compra, né? Os processos internos até a venda. Nesse processo entre a compra e a venda, ele tá fazendo do jeito que lhe foi passado pelo pai, pelo avô, pela outra pessoa, sem orientação nenhuma, né? Sem dar relevância para a classificação fiscal, por exemplo, né? Então, do jeito que o cadastro tá lá, o cara nunca atualizou na vida, e para ele tá tudo bem, né? É ausência de conhecimento em relação a Muitas isso. vezes eles já vêm com um cadastro que nem era deles, que veio Acontece importado muito, de alguém, aquele Sabe aquele cadastro amigo todo que tem um sujo. supermercado lá, ele pega o cadastro, importa do jeito que tá e vem errado, né? É. Então, Eu queria puxar aqui, na verdade, primeiro parabenizar vocês por essa iniciativa em relação ao podcast e puxar um gancho da conversa do Evandro. Porque tem muita gente que tá voando baixo. Evandro, tá com a loja regular, tá assistindo todos os resultados pelas plataformas que foram desenvolvidas com ações dinâmicas. De novo, você não precisa esperar o mês terminar para agir. É varejo, é sensível. Você pode trabalhar estratégias, medir uma semana, se deu certo, se não deu, continua, ou troca, ou muda. É dinâmico o varejo. E eu queria falar para vocês, hoje a Carol tem participado quase todos os meses, se não todos os meses, algumas viagens de eventos como esses aqui. E ousa, toda semana. Toda semana. Por que isso é Se fundamental? não quiser me ver, vai para minha casa. Supermercadista, eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Olha, se vocês têm ou não acompanhado as redes sociais, mas o que é legal, Evandro, em situações em ambiente como esse? Mais do que ambiente como esse, situações onde vocês reúnem clientes para falar com o cliente. Então, de novo, vamos sair da teoria. Nós temos aí inúmeros eventos acontecendo, onde se reúne centenas de supermercadistas e é onde você consegue sentar com a pessoa, sabe? Você fala assim, cara, como é que você consegue gerenciar 5, 6 lojas? Como que você está fazendo? Como é que você está fazendo se eu tô com uma, não dou conta? Perfeito. Então, essa conexão, gente, conecta nesse povo. Né? Quando se fala em conteúdos em redes sociais, eu acho que é isso, é para tirar a gente desse contexto, que eu sei que quando você chega na loja, aquela lista de 10 coisas que você programou para fazer no dia, você vai ter que deixar para o outro dia, porque se chegou já tem mais 10. Né? Mas é isso. Nós precisamos entender que precisa existir gestão e as ferramentas estão aí para isso. Exato. É isso. Então, você pegar uma boa gestão, né, uma boa prática de gestão, hoje o supermercadista é muito dinâmico. Então, ele trabalha com baixo estoque. Então, aquilo que você falou, o produto chega, ele já tem que ir para de venda. Mas quem tem um processo bem definido, né, parcerias, integrações, ferramentas, o produto já chegou, ele já está precificado antecipadamente, ele já fez a entrada através do gerenciador, né, de forma antecipada, já identificou se o preço já veio correto ou não, a tributação se veio algo diferente, né, algo que está equivocado. Então ele já tem isso tudo antecipado. Na hora que o produto chegou, ele já pode ir direto para a área de venda, porque ele já está lá, está pronto para vender. Está pronto né? para Não precisa se vender. preocupar. É isso aí. Né? Óbvio que o quanto ele ganha, né, de velocidade, né, e de agilidade de processo, você pode manter o estoque cada vez menor. São muitos retrabalhos. Aí eu quero também, de novo, puxar aqui um gancho pelo seguinte. A pergunta que fica é, quem está ditando a regra em relação ao que você tem que colocar dentro da sua loja para vender? Porque se você não olha os números, se você não acompanha a gestão dos números, que de novo tem aí ferramentas fantásticas para você acompanhar. Gente,
Se você não quiser usar o sistema, se eu pegar o XML, e a gente faz às vezes com alguns clientes só para dar o susto, sabe? Usa a e-gestora, senhor. Se eu pego o XML de 2, 3, 4 meses, eu entendo o comportamento de consumo. E o que eu vou encontrar? Que às vezes o cara tá com uma curva achatada, né? A loja do 60%, 70% do faturamento está em cima de itens em que a margem é quase nada. E não está explorando itens que literalmente poderia deixar o valor. É varejo, gente. Varejo alimentício, a gente sabe como é que funciona. Então, quando eu não uso essa plataforma, a gente vive de susto. Esse é um ponto que eu acho que vale a pena a gente destacar. O quanto há de cultura em você muitas vezes estar comprando os produtos, mas estando fomentado ou motivado pelo que o teu fornecedor te fala, pelo que você acha que seria o melhor, quando na verdade você não é o teu cliente sozinho, é os clientes que... Pelo que você gosta. É pelo que você gosta. Eu fui lá e vi um negócio bonito na loja do fulano, mas o fulano está em outra região e outra... Então, essa percepção de consumo para que você possa adequar a loja, Evandro, não adianta a gente achar que vai fazer isso no olho. Ah, não, no feeling, né? No feeling. Não, Evandro. Não tem como. Vocês respeito demais, né? Quem evoluiu aí na raça, mas chega uma hora, não tem o que fazer. Tem que buscar recorrer à tecnologia. Não, com certeza. E outra, quando a gente fala em... Eu conversei muito isso com a Carol ontem, por exemplo, com outros clientes também, né? Nós, como fornecedores de serviços para supermercados, quem vai nos direcionar melhor da forma como atender, das melhores soluções a disponibilizar? É o próprio cliente. Não é baseado no que eu penso. Então eu pego a legislação, né, que eu sou obrigado a cumprir, nós somos obrigados a cumprir, aplico ela dentro da necessidade do meu cliente, para fornecer soluções para ele, né? Aí vamos levar isso lá para o nosso cliente supermercadista que atende o consumidor final. Quem que vai editar o melhor mix de produto? Quem que vai editar o melhor atendimento? É o fornecedor? É o feeling dele? Acho que são esses dois fatores, né? Sim, os principais. Muitos compram porque o fornecedor A, B ou C é amigo e tal, e olha, isso aqui o vendedor é bom, né? Ou porque ele, cara, eu gosto tanto desse carvão aqui, eu gosto tanto dessa marca de cerveja, é o que eu vou vender lá. Cara, mas vai saber se é isso que o cliente gosta. Será que é isso que ele gosta? A Carol passeia nas lojas várias vezes, faz alguns materiais e é fantástico. Cada vez que vai, traz informações assim que nos assustam em relação ao comportamento de consumo. Gente, quantas lojas hoje foram fomentadas em cima de um modelo de negócio e hoje se tornaram referências em outros. Por quê? Porque estiveram atentos ao que os clientes, seu José, Dona Maria, o que esse povo está vindo buscar. Olha, acredite você ou não, se ele não compra contigo, ele está comprando para alguém. Em algum lugar ele está comprando. Então essa é a questão. Isso casa muito bem com a solução nossa, né? A gente está com CRM Super Fidelidade, né? CRM, gerenciamento de relacionamento com o consumidor, com o cliente, né? Eu contei a historinha para vocês. Um cliente nosso ia fazendo um investimento muito alto para substituir toda a iluminação da loja, porque ele estava achando que estava escura a loja. Ele foi lá, orçou LED de última tecnologia, sabe aquele negócio bonito, iluminação baixa no hortifruti e tal. Fez um projeto Iluminotec de primeira. De primeira, coisa importada e tal, com o estudo, porque tem o cara também que estuda onde vai colocar o ponto de luz, não sei. Resumo da ópera, aproximadamente 70 mil de investimento, é uma loja bem grande. Pegou lá dentro do nosso CRM, tem o NPS lá, que é pesquisa de satisfação, e algumas perguntas lá que ele faz. Entre 0 a 10, como está o atendimento? Entre 0 a 10, consumidor, como é que está a iluminação da minha loja para você? Cara, uma das poucas perguntas que 100% dos consumidores que participaram deram nota 10. Ele ia trocando toda a iluminação da loja porque ele achava que estava escuro. E pro consumidor dele, estava ótimo. Aí você imagina só se ele faz o investimento porque ele acha que estava escuro, e passa a ficar ruim para os consumidores. Então. Cara, importantíssimo ter estratégias. Ouvir o consumidor, estar atento ao perfil de consumo do consumidor para você poder atender ele da melhor forma possível. Você sabe como nasceu o monitoramento fiscal? Não. Posso contar aqui? Claro. Rapidinho, vou tentar ser rapidinha. Meu pai trabalhava com o Fabrício e eles tinham um escritório, eles trabalhavam no escritório para fazer recuperação de crédito, diagnóstico fiscal. Previsionais, né? Exatamente. E aí não existia isso. Só existia, paga tudo errado, daqui 5 anos recupera.
E aí, assim, meu pai é uma pessoa muito relacional, também. se envolve com as histórias, com as dores. E aí eu lembro, gente, isso, eu pequenininha, né? Fabrício já grande, eu pequenininha. E meu pai, não é possível, a gente é tão difícil, a margem é tão pequena desses supermercadistas. Óbvio, ele viajava, ficava amigo, né? Até hoje a gente fica muito amigo de alguns clientes. A gente precisa criar alguma coisa para que eles não errem mais. Só um parênteses aqui, Carol. Gente, olha isso. É você, por exemplo, pegar os últimos 5 anos e encontrar lá milhões de imposto pago indevidamente. Então, o que o Marco falava? Caramba, esses caras têm uma margem tão apertada e com milhões na gaveta sem saber. É isso. Tem que resolver isso. E aí, então, o Fabrício tributarista, o Gabriel, meu irmão também, TI, desenvolvedor, meu pai contador, se uniram e aí foram colocando isso em ação junto com um cliente piloto, que foi o Goodbom, lá de Campinas. Na época o CEO era seu Renato, gente assim, especialíssima. E aí foram ali testando, né? Testando, até que se criou o monitoramento fiscal. A gente tem patente, a gente tem copyright, o monitoramento da Mix Fiscal, essa revisão do cadastro, então é patenteado pela Mix Fiscal. E isso surgiu há mais de 20 anos, enfim. Que história maravilhosa. Quero até aproveitar, mandar um abraço muito especial para o seu Marco Toneguchi, Fabrício, Gabriel. E falta que vocês fizeram aqui, a gente gosta muito de vocês, tá? Um forte abraço. E é isso, foi de ouvir as dores, né? De sentir a necessidade. E assim, eu tento fazer isso, é nosso papel, né, Paula? A gente tá ouvindo, né? O que você precisa? Como a gente pode te ajudar? Perfeito. Né? Então, olha que legal, né? Isso só aconteceu porque conhece quem que é o cliente. No supermercado, quantos consumidores que passam? Se você não tem uma ferramenta, como um CRM, para um relacionamento. Você não conhece o cliente, como que você vai promover algo para ele se não conhece? Não tem como. Fica um achismo. Fica no achismo, no acho e aí, né? O que foi discutido aqui também, e se você não compartilha experiência com outras pessoas do mesmo segmento, e se você não estuda, não participa de cursos, podcasts, pesquisas, como que você vai saber, por exemplo, qual que é o ticket médio de um consumidor brasileiro? Para você comparar com a sua. Qual que é a referência, né? E aí, se eu não sei quem que é o meu cliente, como que eu vou mensurar isso? Exato. Né? E nós estamos falando de um assunto que é para todos os perfis de loja. Isso. Se você tem um caixa, se você tem 10 caixas, meu amigo, nós temos que entender que há consumo, há público, há gente. Então nós precisamos entender onde é que eu estou e o que eu preciso fazer para melhorar. Qual é o próximo passo, né, Evandro? Quer ver uma informação que eu sempre comento com os clientes? Por cima eles sabem que tem produtos que quando eu compro da indústria, tem tributação diferente de eu comprar de um distribuidor, né? Por cima o pessoal sabe, mas eu pergunto, e para quem se pergunta? Qual é essa diferença? Isso. Quem te ajuda nessa conta, né? Então, de novo, gente, é muito dinheiro envolvido, né? Nós começamos essa nova plataforma, a Mix, como a Carol bem comentou, a gente evoluiu por essa integração, permitindo que o software de retaguarda converse, né? A ideia nossa, ainda mais agora nesse movimento digital, é, gente, ajustar a sua base de forma mais adequada possível, porque tá vindo aí uma legislação no estado, a partir do dia 1º de setembro vai mudar, tem lá 100, 200 itens do teu cadastro, exemplo, estava na ST, vai para tributado. A pergunta que fica é, quem vai ficar da meia-noite às 6? Para ajustar. E ainda tem um trabalho antes, porque e quais itens são que vão mudar? Porque lá no decreto vem a NCM, não o teu código interno. Falar em NCM, a gente já teve 4 alterações, né? Vamos ter de novo, vai mudar de novo NCM. Isso. Então a gente vai ter NCMs excluídos, NCMs incluídos, algumas posições da TIP vão mudar. Esse é um ponto que foi bom você comentar, eu ia comentar mais pra frente, mas eu vou aproveitar o gancho agora. Então vamos lá. Primeiro, eu queria entender de vocês, né? Eu sei que hoje existem vários códigos. É assustador o negócio.
né? Eu vi lá que tem NCM, né? Nomenclatura CBNF, o SEST e assim vai. Você tem MVA, pauta, IVA. Aí você tem CST de entrada de PIS e COFINS. Redução de saída. alíquota. Isso. Quantos códigos? Você tem ideia quantos códigos hoje? Porque isso é a legislação, isso não é criado, é a legislação, receita, né? Isso. Vamos falar assim, ó, diretamente para o nosso público aqui, né? Hoje a Mix Fiscal, ela atua em mais de 60 campos dentro da base de cada item na estrutura fiscal. Mas calma aí, quando você me fala 60 campos, são 60 códigos desses aí? Porque cada informação tem uma relevância. Por exemplo, eu tenho a NCM, mas espera aí. Esse produto você vai revender ou você vai consumir? Ou você vai mandar para a padaria? Qual que é a questão? Olha aí. Aí você vai depender da natureza da receita. Ou seja, é relativo. Depende da sua operação. Por isso que Mix, gosto muito dessa observação. Não se trata de um corretor tributário. A gente conhece bastante empresa que A gente oferece. tem, né? No nosso monitoramento fiscal, um dos itens é o corretor tributário. Então, tem que ter essa ciência no entendimento da operação. Qual é a situação? O que você vai fazer com aquele produto? Então, um código vai montando sobre o outro. Então, nessa situação, quando você entra na esfera, por exemplo, do PIS e COFINS, você vai ter que trabalhar com as CSTs de entrada, com as CSTs de saída. Em cima dessas CST, você vai definir se o produto é alíquota zero, ok, e se não é alíquota zero, qual é a alíquota? Está no presumido? Está no lucro real? 9,25 PIS e COFINS? Aí depois vai para o ICMS. Aí, meu irmão, aí a conversa muda. Porque não basta você saber a identidade fiscal. Aí começa com o que eu acabei de falar. Peraí, mas tá comprando de quem? É da indústria? É do distribuidor? É de fora do do Simples estado, Nacional? É de outro estado? E na venda? Tá vendendo para quem? É para contribuinte? É para não contribuinte? Qual que é a tua configuração? Você tá como atacarejo, atacado? Então são diversas situações São que teias, refletem né? na alíquota, que é 18, 19. Sério que você quer ficar no escuro? E no custo. Ele falou muito bem, você pegar na padaria, por exemplo, receita, padaria ou rotisseria. Verdade. Você vai lá, você compra um produto, ele entrou a 18, né? Ou pior, entrou isento, né? E na hora que você vai industrializar ele, manipular ele, ele vai sair a 18. Entrou isento. Se você não calcular isso no custo, né? Você pode perder. O RP já faz isso. E aí ele aumenta lá o custo, aplica lá o custo efetivo para ele é X, e tem muito empresário que fala, meu, tá calculando errado, hein? Eu paguei 1 e tá mostrando para mim que é 1,18. A gente tem uma ferramenta, né, na plataforma, né, um Plus, que é a calculadora de margens e preços, né? Exato. Onde ele Interessante. coloca ali. Eu ia Quer chegar falar nesse um pouquinho ponto. sobre isso? Então veja, lembra que eu falei agora há pouco? E aí? Eu compro da indústria ou compro do distribuidor então? De tantos suportes que a gente fez em relação a isso, a Mix desenvolveu uma ferramenta prática. Evandro, pensa num negócio que é para qualquer um mesmo consultar. Essa tela é para estar aberta na mesa do comercial, do comprador. Ele tem que fazer compra usando essa ferramenta aí. Não é para o contador, é para o comprador. É o cara que ele fala, deixa eu ver aqui o que a Mix Fiscal está dizendo. Se eu estou comprando distribuidor, coloca lá, geralmente pesquisa ou pelo código de barra ou pela descrição, acionou o item, coloca a margem que você quer trabalhar, em termos de estimativa, para você não se assustar com a guia. Voltando na conversa. Poxa vida, se eu tenho uma calculadora onde eu coloco o preço que eu estou comprando e coloco a minha margem, a calculadora projeta qual que é a estimativa. Ó, meu amigo, pra você cobrir o teu custo de imposto mais a tua margem, você tem que vender esse produto por X. Ter essa ferramenta na hora da negociação, Evandro, é fundamental. Às vezes o cara tá vindo com uma estratégia do tipo, ao invés de comprar um caminhão, compra 2, sabe? Mas você não sabe que às vezes está te trazendo um custo por trás que você nem está sabendo. E hoje tem uma complexidade aqui, em especial em alguns estados. A história dos produtos que no ICMS entra com 12% de crédito e você tem que vender pela alíquota cheia de 18, 19. Então veja, aquele conceito tradicional, comprei por 10, vou vender por 15 e a alíquota é a mesma, em vários estados isso mudou. Por isso que a gente está numa corrida em relação à questão reforma tributária, onde a gente tem que conversar. A reforma vai acontecer. Agora não pense que o imposto vai abaixar. E vai simplificar. E hoje eu vou ter que voltar um pouquinho aqui, já que a gente avançou, vou ter que voltar aqui um pouquinho para o que o Evandro tinha falado sobre a mercadoria chegar e já vender sem ser cadastrado.
E aí, nisso que você falou também, a nossa plataforma a gente consegue, a nota foi emitida, nem chegou na sua loja, a gente já fala qual é a tributação, se o fornecedor errou ou acertou. A gente dá embasamento legal, a gente aponta a legislação, e aí é mais uma oportunidade dele negociar, então, assim, se ele vai perder dinheiro com a alíquota errada, a mais ou a menos, né, Iosa? E ele poder fazer negociação com o fornecedor. Essa é uma pergunta que eu ia fazer para vocês, porque muito bom, né? Eu achei fantástico essa... Porque até onde eu conheci a Mix, algum tempo atrás, havia só a classificação nas saídas, né? Classificava a base para corrigir na saída, não havia entrada. Boa. Já existe hoje a classificação da entrada, ou seja, através do gerenciador XML do ERP, vocês acessam essas informações e já tem a capacidade de antecipadamente corrigir isso, né? Excelente, excelente. Agora, inclusive, Paulo, na integração já temos bastante cliente usando dessa forma. Vinculado. Aí já dá a crítica para ele, né, ele que já consegue tomar ação. Ele falou, eu vou assumir esse custo ou eu vou transferir esse custo, eu vou recuperar. Vou pedir para ele corrigir, ele vai corrigir? Então, sejamos claros, nem sempre o fornecedor quer corrigir, porque às vezes a estratégia dele ali... Vamos puxar esse assunto do zero, que esse aqui é grave. Vem comigo, vamos lá, gente. Ó, de fato, a Mix Fiscal, ela, pela integração, trabalhamos por muitos anos direcionando a classificação para a saída, ou seja, mudou a legislação, eu quero que você abriu a loja, pode subir cupom que está atualizado. Excelente, isso já é, sem dúvida nenhuma, uma grande parte da questão resolvida. Agora, quando se fala na entrada, nós precisamos ir para o regulamento do ICMS. Ele diz o seguinte, Paulo, falando em ICMS, por exemplo, se eu recebo uma nota fiscal do fornecedor e está dizendo ali que a mercadoria, por exemplo, ela é tributada, está escrito na nota do fornecedor, veio como tributado do ICMS, você está no lucro real, por exemplo, ou presumido. Mas eu estou aqui consultando, rapaz, mas esse produto é substituição tributária. Então veja que, pela regra, eu não posso simplesmente falar assim, o fornecedor fala o que quiser, eu vou registrar o meu ST, pronto, acabou. Não. Existem decisões para ser tomadas, em alguns casos até que envolve você ter que pagar o imposto que ele não pagou. Então veja que a Mix Fiscal, por que a gente... Aí o custo fica mais caro, 2 vezes. Por que a Mix nunca atualizou lá atrás a entrada? Porque eu não posso automatizar um processo que depende de uma decisão. Então eu tenho cliente que fala assim, quer saber? Eu vou ficar com o fornecedor mesmo, porque se eu pagar não vai compensar, depois eu paro de comprar dele. Tem questões aqui que envolvem gestão, administração. Então a Mix sempre se colocou na questão de, em se tratando de entrada, sugeria para o cliente qualquer entrada. Mas isso, embora já ser uma grande vantagem, não era o suficiente. Por quê? Porque a gente sabe, fala comigo, o menininho que lança nota, a menina que lança nota, olhar item por item, não vai olhar. Não, e às vezes não acha que o fornecedor erra, né? Então, aí a gente começou a fazer o seguinte, porque vamos lá, nós estamos falando de um ponto importante. No princípio da não coletividade, questão do ICMS, sim, o dinheiro que o teu fornecedor pagou de imposto para vender para ti, esse dinheiro é seu, você usa para descontar do teu imposto. Evandro, como é que eu vou deixar isso em branco? Vou deixar passar. Vou deixar passar? É muito dinheiro. Aí a gente começou então a trabalhar a estrutura até chegarmos no que é hoje uma plataforma onde consegue, em tempo real, integrado ao software, a gente consegue recepcionar todas as XMLs que estão chegando para ti. Sim, é eletrônico. Pode acontecer que a XML chegou e o caminhão ainda não. Não chegou isso. Né? Então, quando isso chega para ti, nós trabalhamos a dinâmica de fazer ali a listagem e a crítica para que você, o amigo fornecedor, tá faltando dinheiro aqui. Era para ter vindo tributado, veio como alíquota zero, como é que a gente vai fazer? E aí eu preciso te contar uma coisa, Evandro. Que os fornecedores não nos escutem, mas infelizmente a gente tem percebido muito aquele comportamento de que quem avisa, a gente corrige. Quem não avisa, barco que segue. Então, aí, de novo, queria eu imaginar que todos fossem por desinformação. Não sabia, rapaz. Deixa eu corrigir aqui. Às vezes... Pode ter má fé do fornecedor? A má fé que não fala no sentido assim, ele enxergar que ele pode usufruir de algum benefício mandando errado pro... NCM aqui similares, não, né? Só na Suíça. Só na Suíça. Aqui não. No Brasil não acontece essas coisas, mas lá na Suíça... Ué, o que justifica o que a gente falou agora há pouco. Por que se é o mesmo produto, cada um fala no NCM?
Acontece isso com a paçoquinha. A paçoquinha diet tem substituição tributária e a normal não, ou o contrário. Você lembra? Agora eu esqueci. Não me recordo de Assim cabeça como o aqui. dono do supermercado, gente, eu não tenho que ter certeza disso, né? Quem tem a Quem Mix tem é o Fiscal tem, especialista, eu sou do especialistas pra marketing. isso. Enfim. E aí ele fala, não, eu não vou corrigir, porque eu pago menos imposto aqui, eu não vou corrigir. Não, mas o seu pode ser autuado. Quando eu for autuado, eu penso nisso, porque acha que nunca vai acontecer. Ele tá se apropriando de um crédito que não poderia. Aí tá gerando um passivo que lá na frente ele já não colocou no custo, então ele não vai recuperar nunca mais Exato. se for fiscalizado, se tiver uma multa. Evandro, eu gosto de É. falar assim, ó, supermercadista é cardíaco quando se refere a passivo tributário. Então, Por quê? Meu irmão, quando uma multa chega, ela é aplicada em cima do valor que você vende, geralmente. Né? Pô, vendi, tinha que pagar e não paguei, Paulo. Alíquota, sei lá, 9,25 dos COFINS, 18, 19 CMS. Faz uma conta comigo aí. Se eu pego geralmente o fisco não fiscaliza um ano só. 2, 5, 3, 4, ele pode 5, mas Sim. geralmente é mais que um. Se eu faço uma conta de um faturamento, boto uma alíquota, nem vou falar em multa e juro que vem em cima, mas que seja 18% sobre um faturamento, meu amigo, é dinheiro. Não, fala multa, quanto é? Poxa, Nossa, 1 milhão é 75% de 180 multa mil reais só de... punitiva, 20% a de multa multa... é de 75 a 100%, né? É. Pode dobrar o valor É, daquele. pode não, dobra sempre. Sem dizer a correção, né? A correção monetária do tempo que... então não brinca não, gente. Nós estamos falando de um assunto aqui seríssimo, que, de novo, se hoje você conduz a sua loja sem ter essa percepção, sem ter que alguém cuide disso para ti, cuidado. Estamos falando de uma situação que, infelizmente, temos testemunhado, né, algumas situações bem difíceis por aí. Confesso que o pior cliente é aquele que chega para nós depois que o fisco passou lá. Ai, Aí tem um prazo. sendo Não, remediado. e juro, Coisa gente, é pra tão fazer, doloroso, é difícil. assim, sim. porque a gente sabe que a margem é difícil, sabe que a gente que batalha, passa a noite trabalhando, a gente conhece as histórias dos varejistas, do supermercadista, e aí vê, caramba, a gente recebeu uma autuação faz 2, 3 meses, um cliente que chegou por causa de 6 milhões de reais, acabou com a vida dele. Nossa, é um caso de quebrar uma empresa, dependendo de como for, ele, né, Exatamente. pra consertar isso, não... Isso eu queria trazer aqui um paralelo que eu gosto muito de usar, que é assim. Vamos lá, gente. O supermercado, vamos colocar um paralelo como se ele fosse uma aeronave. Se você começou a pilotar, você vai começar pelo um teco-teco, né? Teco-teco geralmente é só você, ou no máximo você e sua esposa, né? Que é quem começa supermercado geralmente, né? Tá aí sua esposa. Daqui um pouco já não é 2 mais, já daqui um pouco tem os filhos. Aí já é um teco-teco de 4. 4, isso. E o teco-teco ele trabalha com muito pouco instrumento, é muito no visual aqui, ó. Cadê a montanha? Deixa eu ver. Ah, vamos Ele tá subir, ali na vamos viabilidade, abaixar. ele precisa comprar e vender bem. Resumindo essa história, daqui um pouco você tá com um Boeing na mão. Quantos funcionários tem na sua loja? Coloca do lado as famílias que, queira ou não queira, vivem daquilo ali. Você está, de certa forma, respondendo pela história de várias famílias. Então você está dirigindo com um Boeing. Eu não sei se você já percebeu, se você já andou de avião, você sabe que a janela do Boeing é bem pequenininha, né? Já fez a ideia de... A gente que é acostumado a andar de carro, né? Andar de bicicleta... Agora, o Boeing, as janelas são pequenininhas. Por quê? Porque eles operam, não é olhando para fora, é nos instrumentos que a coisa funciona. É olhando para o painel. Então, eu te falo, quando a gente fala nessas ideias, às vezes eu converso com o cara e falo, não, mas o fisco não dá nada. Gente, deixa eu falar, se você está dirigindo com Boeing, vou falar uma situação chocante aqui, mas é a realidade. O Boeing da Chapecoense, os proprietários estavam dentro e eles tinham certeza que ia dar. Então, assim, quantas famílias? Às vezes a gente fica nessa do tipo, conduzir igual estava com o teco-teco. Sério? Não dá. A responsabilidade não dá. é maior. Não, pode deixar que eu domine, eu conheço, eu sei o jeito, eu vou tocar. Cuidado, quantas famílias estão envolvidas nesse negócio? É sério que a gente quer arriscar? É sério que dá para arriscar do jeito que eu estava arriscando? E a pergunta que fica é, e quando você não sair talvez isso já até aconteceu na sua loja, e quando você sair do banco do piloto e colocar seu filho?
Você quer colocar esse avião na mão dos seus Como filhos? que você vai entregar o avião, né? Como é que vai ser o Que negócio? condições que ele está, né? Exato. É. Seríssimo. Muito legal. Essa analogia é mais que perfeita. E assim, e olhando para o cenário supermercadista, né, o tamanho da complexidade, a quantidade de famílias que dependem daquele negócio, né, os instrumentos, os indicadores, né, a gente fala muito em GPS, né, então, pô, por que eu uso GPS? Eu estou saindo do ponto A, eu quero chegar no ponto B, eu traço esse destino, o GPS me leva por lá, a tecnologia. Cara, o RP, assim como o monitoramento fiscal, são GPS para conduzir você bem para onde você quer, te entregando indicadores, né, levando para o avião, pô, a montanha tá ali na frente, quantos graus eu tenho que levantar o bico do avião para poder passar, e depois quanto eu tenho que descer, e vento e tal. Então esses indicadores, né, agora voltando para o supermercado, o RP, junto com a Mix Fiscal com o monitoramento, entregam os indicadores para você tomar as melhores decisões e chegar com segurança lá no ponto B. Que esse ponto B, às vezes, pode ser a sucessão. Vou deixar o Boeing legal para o próximo que vai assumir, não é verdade? Isso. E falando em fisco hoje, Receita, pessoal, nós somos de tecnologia. Estão aqui duas empresas de tecnologia, né? Nós trabalhamos com tecnologia. O fisco também usa tecnologia. Então, acreditem, tá? As informações que vocês têm hoje em relação à classificação fiscal, em relação à venda, então você tem lá faturamento, enfim, tudo mais, já está lá com o fisco, já está sendo cruzado isso eletronicamente, né? Então é muito importante dar relevância, né, nesses indicadores e procurar especialistas com tecnologia, né? Porque você pega um cenário aí, pô, a gente tem cliente nosso que tem um PDV desse tamanhozinho, a loja, pequena, e por menor que ela seja, Iosa, ela tem lá 5.000 SKU diferentes, cara. Vem cá, você dá conta de classificar isso na unha? Surreal. Agora aí você pega um outro cliente nosso que tem 3, 4, 10 lojas. Pô, o cara ultrapassa 40.000 SKU diferentes. Humanamente impossível. Sem tecnologia você não faz. E aí eu queria aproveitar essa escala aqui do ponto A para o ponto B. A Mix Fiscal sempre, assim, investiu muito em trazer, Evandro, a oportunidade, antes de você assinar um contrato com a gente, de permitir que você conheça onde é que você está. Fazer um raio-x. Hoje nós temos plataforma que permite, por exemplo, para parceiros, clientes de parceiros igual a gestora, nos enviando um SPED, nos enviando os XMLs que você tem de um mês só. Não precisa você me mandar. Não. Eu estou falando de você me mandar um mês e eu te contar, ó, você está assim, e se estivesse regular, você deveria estaria estar assim. Para que você tome a decisão em buscar a situação, não só imaginando, não, sabendo que há ferramentas que farão isso por vocês e trarão essa regularidade sem que você tenha que contratar mais 1, 2, 3, contratar mais 1, 2, 3 módulos da e-gestora. Isso já está disponível, já faz parte da integração. Se você tem o software na sua loja, isso já está disponível. Qual é o sentido da gente tocar a vida igual os pilotos do avião da Chapecoense, achando que dá? Sem ter noção, né? Tá com uma venda nos olhos, não faz ideia de como tá o cadastro, né? Machismo, né? Então, a gente consegue avaliar isso e mostrar para ele, assim, em linguagem clara, quanto ele queima de caixa todo mês. Que risco, quanto de risco ele está assumindo? Tem a exposição e tem aquilo que paga mais. Que oportunidades ele tem de dinheiro na mesa, que está na mesa do fornecedor e é dele. Então vamos lá. Para você, supermercadista. Desculpa, Evandro. Ô Paulo, você estava falando de tecnologia do fisco, né? Vamos pensar. Analogia com o fornecedor mandando tributo errado, se você não avisa. O fisco é a mesma coisa. O fisco, ele é uma empresa. Se você está pagando um tributo maior, ele não vai te avisar e vai te devolver. Ele não chega lá para devolver. Ele vai, você tem que provocar ele. Você quer ver como é que é a empresa? Ó, mas ele não pode ficar com dinheiro que não é dele. Ele é obrigado a te devolver. Ele tem a gente faz esse trabalho também, né? Há anos a gente nunca, Evandro, teve um crédito questionado ou negado pelo fisco. Não, porque ele tem que devolver. Porque a gente faz de forma segura. É o justo. A gente não corre riscos, é o que é seguro e a gente concorda. O Fabrício brinca muito, né? Você quer ser feliz na sua casa, você concorda com a sua esposa. A gente concorda com o fisco. Então a gente aplica a legislação item a item, cupom por cupom da legislação da época. Então, se eu estou vendo 2018, como era o entendimento de 2018. Não adianta botar de hoje.
Estava Muito vendo legal. no estado do Paraná, está existindo, nesse momento, talvez é o teu caso, uma força-tarefa do estado em relação a autos de inflação. Vamos falar quais os estados? Porque chegou a ter gente que perguntou isso no nosso Instagram. Falou assim, mas vários estados quais? Vamos falar. Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Uhum. Bahia e Minas Gerais estavam um sossego. Minas Gerais estava assim um mar flat e agora começou a mexer ali. Tá... Ô, Evandro, por que veio para supermercado? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem ficou aberto na pandemia? Supermercado. E um fator. Vê se não é empresário, povo. Isso o fisco não é pensa. empresário. Isso que eu ia falar. Fisco Isso que eu tá ia falar. querendo dinheirinho. Olha Ele vai só. fiscalizar quem ficou Arrecadar, né? aberto. Olha só. Você pensa que não? O fisco tem um CRM lá avisando. Tem. Meu, quem que deixou de me contribuir? Quem que baixou minha contribuição? Tá lá, né? Tá lá no painel Ele dele, tá acompanhando vendo, painel de quem tem não tem. relatório. Esse disso. painel do Boeing de instrumentos aí, ele O tá fisco lá. tem também, né? E tá olhando. Né? Extremamente Então ele sabe importante. quem são as pessoas. As Gente. pessoas são identificadas. Então ele sabe as pessoas jurídicas quem são. Né? E qual que é o comportamento deles, como que tá a saúde deles. direitinho. Sabe Sim. tudo. A gente muito fácil. fala uma coisa hoje, Evandro, a gente fala um assunto, daqui a pouco aparece no nosso Instagram, aparece no nosso telefone. Oferta, a gente falou de carro. É. Vamos falar de carro aqui, tô querendo comprar um carro, o Paulo tá comprando um Jaguar, viu? E aí daqui a pouco começa a aparecer no Instagram. Aconteceu isso comigo. Gente, eu vou falar assim, chega até a ser engraçado, com pé de galinha. Então, do lado da Mix Fiscal tem um salão de beleza, eu fui ali fazer a unha e a manicure falando, não, porque a gente tem que, não adianta comprar colágeno, né? Mulher precisa de tomar colágeno, né? Aham. Não adianta ficar tomando esses colágenos, tem que comer pé de galinha. Eu como 22 pés de galinha por semana. E aí, Carol, você cozinha e rói, enfim. Cheguei na minha mãe na hora do almoço, mãe, temos que comer pé de galinha. Tudo bem, voltei para Mix Fiscal, trabalhei o dia inteiro à noite. Sabe quando a gente chega à noite, toma banho, tá zapeando ali? Uhum. Aparece anúncio, gente, de quê? É de Pé galinha. de galinha. Isso é verdade, eu tenho o print. Eu até estava contando essa história para alguém, estava filmando aqui, eles fizeram de anúncio e alguém escreveu assim, eu duvido. Gente, não duvide, é verdade, eu recebi anúncio Aconteceu. de pé de galinha. É isso aí, essa Então, percepção Olha a força real. da É tecnologia isso, aí. o fisco sabe direitinho o que você está comprando, o que você está vendendo, o que você está vendendo no Pix, o que você está vendendo no cartão de crédito, o que você está dizendo que vendeu. É isso, é isso. Eu quero dar um aviso muito importante, Vamos lá. só para não perder o fio da meada. O José comentou aqui. Então, você que está assistindo esse podcast, que é cliente da gestora, não deixe de nos procurar para falar sobre o diagnóstico. Então, apenas com um SPED, José, é isso? Um SPED. Pede contribuições. Isso. SPED contribuições, PIS e COFINS, Se você né? tiver no lucro real, o SPED contribuições, que é o do PIS e COFINS, tá? Todo mês você já gera esse SPED. É só pegar o que você enviou para a contabilidade ou até pegar deles mesmo. Me manda um SPED aí do PIS e da COFINS que eu já resolvo. Se ele é lucro presumido, aí eu gosto sempre de pegar o XML de pelo menos um mês, porque a gente consegue fazer aí uma compilação melhor. XML também são dados que se manda por e-mail, até pelo WhatsApp. Bacana. Então, dado o recado, não deixe de nos procurar. Esse diagnóstico é gratuito. Gratuito, cliente de vocês, Só para quem é da tamo junto. gestora. Exatamente. Então, independente de você for contratar a Mix ou não, eu acredito que depois do diagnóstico você vai contratar, faça o diagnóstico, entenda como é que tá, se você está pagando a maior, a menor, entenda a saúde tributária da sua empresa. A gente pode te auxiliar com isso, a Mix pode auxiliar com isso. Exato. Evandro, você também estava comentando alguma coisa, Carol, sobre essa questão dos resultados. Gente, vamos lá. Se eu pergunto para ti hoje, supermercadista, quanto é que você paga de luz? Mais ou menos você vai falar. Ah, não, eu pago tanto. Folha de funcionário, né, contabilidade, o software, a Mix, né? Você sabe, de muita coisa. Mas o que há de mais importante na vida? O resultado, amigo. Então, se eu pergunto, não vamos nem tão longe, vamos pegar julho, né? Acabamos de terminar o mês de julho aí, quanto é que sobrou no bolso? Quanto é que a tua loja está conseguindo produzir? Se eu saio dessa questão da loja e vou para setores, quanto é que teu açougue, quanto é que teu hortifruti, quanto é que a tua padaria? O onboard, estou falando dos instrumentos. Está aí para te mostrar tudo isso. Agora, vamos lá. Se eu não tenho essas informações bem definidas, que começa no cadastro, Carol, se eu não tenho essas informações bem definidas, aonde que morre a argumentação do dono?
morre na justificativa do teu funcionário. A hora que você chega lá e fala assim, ô meu amigo, o que aconteceu com o açougue esse mês? Rapaz do céu, só tô pagando conta, não tá dando resultado. Ele vai te contar um monte de justificativas, você vai falar, tá. Agora, quando você trabalha com números, é isso, colocar na mesa, olha, eu tive esse investimento no açougue esse mês, tivemos esse resultado. Coloca o outro mês, se você fez o mesmo investimento e o resultado deu diferença, você chama lá, ô João, e aí meu amigo? Fala comigo, deixa os números perguntar para ele, né? Às vezes tem aquele patrão, aquela fama de patrão chato, né? Patrão, não, deixa os números serem chatos, Evandro. Porque aquilo leva pro teu colaborador a percepção que muitas vezes está só na sua cabeça. Cara, isso aqui não é só para abrir e fechar bonito, limpinho. É legal atender bem? É legal ter os produtos expostos, não ter ruptura. Tudo isso é lindo e faz sentido, faz diferença. Mas, meu irmão, se esse trem não der lucro, isso vai dar ruim para todo mundo. Então, essa percepção de resultado, quando você começa a olhar instrumentos, é isso, é para você levar essa ideia. Eu brinco, mas é verdade, gente. Pode ser teu amigo, teus funcionários, pode ser tua esposa, mas estão aí por dinheiro. Se isso aí não der dinheiro, você chegar e falar, ô Paulo, não vou poder te pagar esse mês, porque tô com boleto aí, mês que vem eu pago. A conversa muda. Então, se tá todos ali por resultado, por que só um não dorme? Por que só dois não? Gente, nós temos que usar a plataforma para levar essa mudança de comportamento para a tua turma. Isso é incrível, porque a gente vê em lojas que funciona isso, sabe, Carol? O cara quando já tem uma rotina de entregar os resultados para os setores, e o funcionário já meio que fica esperando. Então ele falou, cara, semana que vem tem que entregar o resultado. O cara vai dormir pensando em estratégia, né? Como é que eu faço? O fornecedor tá dando problema, já avisa logo. É isso, se você traz essa gestão, o que acontece? Quando você vai conversar com ele e pergunta por que o resultado não chegou, ele vai te trazer problemas e não justificativas. Isso é diferente. O que é problemas? É falar assim, o negócio é o seguinte, esse menino que você colocou para trabalhar comigo aqui não dá conta. Não tem conta. Essa serra, eu já pedi para você trocar essa serra, você não troca essa serra. Só que é esse fornecedor? Esse fornecedor entrega atrasado, sexta-feira no pico, o negócio tá... E partir daí buscar soluções para... O que dono faz com o problema? Resolve. Se é a serra, troca o raio da serra. Não me vem mês que vem com essa conversa de serra. Você vê que você vai trabalhando na cabeça do colaborador essa construção de entrega, de resultado. E não só simplesmente... Né, que hora que fecha a loja? 19 horas, 18 horas? Oi, Evandro, valeu. Abraço, irmão. Até amanhã. E o Evandro atrás da mesa, só somando o boleto. Aí gera uma cultura, né? Cultura. Aí ele começa a ter a gestão, porque pro empresário, ele tem um olhar, né? Ele olha o que tá conseguindo visualizar. Palpar, né? O palpável. O Isso, palpável, né? Então, e muitas vezes aí a gestão tá nessas coisas que ele não tá vendo, que é o invisível. O resultado tá aí. Exato. Tá trabalhando aí. E sabe que eu acho pior do que isso? O supermercado trabalha com fluxo de caixa constante, né? É constante. Tem venda todo dia, né? E quando ele não trabalha orientado para uma gestão dessa, olhando indicadores, né? Olhando para os problemas, enfim. Cara, ele simplesmente não sabe se ele tá tendo resultado ou não. Eu já vi cenários em que supermercadistas estavam tendo um ótimo cenário, só que o empresário, por essa falta de gestão, não dormia em paz achando que não estava ganhando dinheiro e estava. E do outro Pior lado... quando é o contrário, né? O contrário também acontece. O cara tá, vou comprar um sítio. Terrível, gente. Porque eu tô... E não tá no prejuízo. E o pior é ele vê o resultado depois. Por que ele já não acompanha no dia a dia? Dá pra acompanhar, tá aí índice fiscal e gestor com soluções pra acompanhar. Aí ele vai ver depois, daí ele não vai... dirigir olhando pro retrovisor, né? O tempo não volta. Lá no seu carro, quando você pega a estrada, você dirige olhando no para-brisa pra frente ou no retrovisor pra trás, né? Exato. Claro. Vamos cravar uma estaca no chão, que esse assunto aqui é delicado, gente. Supermercado, você sabe que gira muito dinheiro. Então, hoje, por exemplo, um dos segmentos que mais tem facilidade de captação de recursos terceiros é supermercado, porque eles pegam o extrato de faturamento dos seus últimos 12 meses, nossa, tá milionário. Aquele volume de... Né, Vamos botar dinheiro enorme nesse rapaz,
E aí te joga, às vezes, um capital de giro que você no impulso para pagar um boleto, para fazer alguma coisa, acaba pegando. Mas, meu irmão, você sabe que a margem do supermercado alimentício é desafiador. Margem líquida entre 4%, 5% para aqueles que não. estão. Imagina só, Não é uma brinca, retenção não. muito pequena, né? Então, essa é uma situação que quando às vezes você tem aquela percepção de dinheiro, mas, irmão, os compromissos também são gigantescos. Vou te falar, já aconteceu com você aquela sensação, se tá dando dinheiro, não sei, mas canseira. Qual que é o resultado? Canseira. Tem vários, né? Tem vários. Tem o outro. Trabalho. Cadê meu lucro? Cadê? Evandro, onde tá o meu dinheiro? Irmão? Exatamente. É importante que o dono, como eu falei antes, ele não precisa entender de tributação, mas ele tem que saber o que cobrar da equipe dele. Ele tem que Perfeito. saber o que a equipe dele tem que fazer. E a gente tem trabalhado muito em trazer essa mentalidade de que precisa de processo. A pessoa ali do cadastro de produtos, de nota, ele precisa ter um processo, ele precisa ter uma rotina fiscal. E a gente também está trabalhando fortemente nisso. A gente tem alguns clientes VIPs, que a gente faz um trabalho de implementação dessa rotina. Então, o nosso especialista, ele faz por vários encontros, ele faz essa rotina, ele aplica essa rotina, vê integrador, vê XMLs, vê nota de fornecedor, ele aplica essa rotina, depois ele aplica junto com o time do supermercado e depois ele assiste o time do supermercado fazer. Olha só. E ali ele zera totalmente, a gente tem assim, validado já em vários clientes que zera totalmente a queima de caixa e o risco assumido. Um Então, processo assim, campeão, assertivo. É um trabalho bem legal, chama-se Consultoria Queima de Caixa Zero. Olha só, E- consultoria, queima de caixa zero. Zero, Cara, é fantástico. assim, é dinheiro no bolso de verdade. Bacana. Acaba aquilo, aquela goteirinha que você não sabe por que tá indo embora o meu O lucro. ralo. A gente simplesmente estanca esse sangramento, estanca essa goteira. E é um trabalho bem bacana também, né, Iosel? Poxa, faz toda a diferença, gente. Por quê? Às vezes você até absorve conteúdos em um bate-papo como esse, ou em eventos que você participa. Sabe aquela situação que você volta daquele evento e você fala, cara, esse evento vai mudar minha vida. Aí você chega na tua loja. Aí, Gente, ó. implementar processo é muito Rapaz, difícil. A gente cai no também é redemoinho. empresário, a gente também faz Não é isso na brincadeira. nossa empresa. Perseverança. E a gente sabe o quanto é difícil. Nossa, demais. Quantas reuniões a gente não faz? Na teoria, Então, maravilhoso. A Vamos pôr na consultoria prática. vem muito com isso. A ideia nossa é pegar na mão do empresário. Gente, vamos lá. Tem uma escada para subir. Vamos construindo cada dia as tarefas, construindo cada dia as rotinas. Ensinando a usar a tecnologia, né? Ensinando a usar E aí, na prática. Puxa vida, Evandro, eu vou puxar algo que vocês comentaram aqui também, Paulo. Quanto retrabalho existe? Nossa, muito. Demais. Quanto retrabalho existe? Porque o processo manual, quando você traz ele para um ambiente de organização sistêmico, poxa vida. Às vezes o cara tá lá, não, mas não tenho gente para poder fazer isso por dentro do sistema. Será? E tem duas situações aí. Nossa, por que eu não fiz isso antes? E aí depois tem outra. Essa já não tá bom, eu preciso de mais. Olha só. Por quê? Porque experimentou na prática. Bem, pessoal, estamos caminhando para o fim do nosso podcast, mas eu queria ainda fazer mais uma pergunta, porque legal, né? Muito interessante. Algumas funcionalidades aqui que eu não sabia, vocês trouxeram, né? Queima de caixa zero, eu acho fantástico. Eu anotei aqui uma pergunta que ficou lá atrás, eu vou retomar esse assunto para a gente poder encerrar o podcast. Então nós temos a capacidade hoje de auditar as entradas, no que tange a informações fiscais. Classificação fiscal de item, certo? Sim. O fornecedor ele pode estar mandando por má fé, entre aspas, ou por ignorância, né? Não sabe. Não tem o conhecimento do que é certo. Não tem um mix fiscal lá para ele também. Nesse caso, sendo um cenário acontecendo com o cliente da Mix Fiscal, que recepcionou uma nota do fornecedor que está com informações incorretas, de que forma que a Mix Fiscal se posiciona em relação a isso? Ela dá um apoio lá com o fornecedor para instruir? Muito boa a como tua que é feito pergunta. isso? Muito boa, porque essa conversa nem sempre é fácil. Uhum. Né? Nem sempre é fácil. São fornecedores, às vezes os de grande porte já vêm com não, mas o meu jurídico, mas aquela conversa toda. Então hoje, inicialmente eu preciso, claro, demonstrar de maneira clara para o cliente qual é a nota,
qual é o item, e isso a gente criou uma plataforma fantástica. Simples, simples, simples. Você olha, por exemplo, Evandro, Paulo, identifiquei, puxei esse mês, rapaz, esse cara aqui, eu não sabia que ele estava me deixando tudo isso de dinheiro sem ele me entregar, porque a nota vinha com a alíquota zero e era para vir tributado. O que a nossa plataforma permite? Não, mais do que você saber esse mês, eu posso dar uma olhadinha nos últimos, de janeiro para cá, quanto de dinheiro esse cara estava me deixando? Rapaz, a hora que esse fornecedor sentar na minha mesa de novo, nós vamos conversar. Ó, já deixa o relatorinho impresso. Deixa pronto aqui. E eu tá com o mesmo Irmão, deixa eu te falar um negócio. Então, boa a tua pergunta, porque sim, a Mix Fiscal hoje, nós estruturamos a nossa equipe em relação ao suporte por isso. A gente sabe que tem conversa que vai ser difícil. A gente sabe que tem conversa que o simples telefone fala, ó, troca aí que é assim que eu acho. Não, não. Então, hoje nós temos no nosso suporte fiscal, por exemplo, a condição de emitir um laudo. Se o cliente liga e fala, olha, você pode me mandar um laudo técnico da classificação do ICMS em relação ao produto 1070 do meu cadastro? Ótimo. O pessoal prepara esse laudo, claro, com toda a descritiva legislativa, para que você envie para o seu fornecedor e tenha a condição de, né, brigar à altura. Então, sim, a gente está ali com todo o nosso time pronto para essa briga, se for necessário. Pô, que bacana, isso é muito bom, né? Porque, imagina só, então vocês estão auxiliando não só o cliente de vocês, né? Uhum. Eu acredito que muitas vezes estão auxiliando até o fornecedor. Temos Né? várias histórias dessas. Ele, na verdade. Várias histórias dessa, Paulo, onde você tem, às vezes, o fornecedor sem saber. Distribuidoras, né? No estado do Paraná tem um caso bem interessante. Existe diferença em relação, por exemplo, ao bacon. Uhum. Se você vende ele em manta e se você vende Pedaço. ele fatiado. Né? Eu me lembro de uma situação, até uma distribuidora de Maringá, né, onde nós identificamos o problema no cliente, tivemos a oportunidade de estar então discutindo com o fornecedor. Caramba, isso trouxe um benefício gigantesco pro distribuidor, que ele não sabia. Ele estava pagando de forma indevida um imposto que ele não sabia. Olha só. Olha como isso é Olha como relevante. abaixou o custo dele. Poxa, nós estamos falando no caso do Paraná, na época era 18% ali, mas olha isso. É complexo, tem questão de gramagem, de peso, embalagem, poxa, questão de se é light, se não é, se é diet, né? Então tem se tudo colocou pimenta, se colocou... E até aproveitando, dentro do nosso RP, da gestora, o Super Retaguarda, ela dá todo o amparo, né, para um cadastro onde haja os campos que a Mix Fiscal vai corrigir, tem lá todos os campos fiscais, né? Existem todas as questões de, por exemplo, quando eu vou utilizar um produto que está lá na gôndola para usar como uso e consumo, ou então para compra do próprio proprietário, né, para que ele não pague um tributo ali, porque pô, ele vai usar para ele, ele já comprou, né, vai ter que comprar de novo, né? Então, dentro do RP, dá para administrar isso também com uma forma muito bem assertiva, né? Tem todas essas condições, deixar parametrizado, e principalmente na entrada aí também, já dando a crítica, né? Ó, era esperado essa situação e chegou essa. Exato, né? exato. Aí, qual decisão que você vai tomar? Né? Então, apresenta todos esses parâmetros para conseguir conduzir bem aí pilotar bem, né? Evandro, e se não tá fazendo isso, Paulo, tá se assustando com a guia, amigo. Você vai me desculpar, mas você tá achando que é o contador que inventa. Você não tá considerando isso na sua operação. Tá transferindo o problema, né? Uma coisa interessante também, que a gente não pode deixar de falar aqui, é que a gente tem uma universidade com o curso para o dono. Perfeito. O curso estratégico para o dono do supermercado. Ele saber exatamente o que ele cobra do time dele. E o curso operacional. A nota era para vir 0,60 vezes 0,20. O que eu faço? O fornecedor errou. O que eu faço? Com todos os problemas e como que a menina, a pessoa que cuida do cadastro, Carol, que bacana, vai fazer. mas isso já está incluso para aqueles que são clientes de monitoramento, é isso? Só para clientes de monitoramento. Então ele contrata o monitoramento, ele tem acesso à universidade com toda essa orientação. Sim. Que show de bola. Vamos provocar. Vamos lá, você que está aí, está nos escutando aqui nesse bate-papo, você lança a nota. Ou talvez você é, né, o patrão. Spoiler, né? Alerta de spoiler. Você lança a nota. Deixa eu te perguntar, qual foi o último curso de escrita fiscal que você participou? Qual foi o último curso nessa nova onda que a gente está com tanta questão aqui que a gente colocou na mesa, que você levou teu funcionário para participar? Para entender como que ele deve se comportar quando recebe uma nota errada, quando ele manda um produto para a padaria, quando ele manda um produto no fracionamento do... Não brinca não, nós estamos falando em
operações e tarefas que, se não executadas, a guia chega errada. Simples assim. Então, assim, o objetivo da Mix Fiscal foi isso, foi inserir na nossa plataforma, na nossa proposta, exatamente uma forma de conscientizá-los. Meu amigo, eu preciso te avisar por onde que o barco tem que andar. Você precisa ter essa consciência para não alegar, mas ninguém me avisou. Opa, peraí. Então, assim, são cursos extremamente didáticos para a operação. A gente busca muito, né? Sempre, né? Na linguagem fácil, na linguagem na linguagem operacional, né? Exatamente. Nada de tecnese, não, nada de falar o inciso, nada de falar o inciso, número tal, do artigo tal. Não é isso. Sim, mas falando em inciso, aí eu não posso deixar de falar porque eu me impressionei a hora que eu vi. Eu não sei se você sabe disso. Tem um cliente nosso que utiliza a Mix Fiscal como classificação fiscal de itens e vocês têm lá uma plataforma web onde ele tem o acesso do cliente, né? E ele tem acesso ao cadastro de produto dele, certo? Exatamente. Com as alíquotas lá e situações tributárias. Perfeito. No finalzinho, Evandro, não sei se sabe disso, né? Tem lá a coluna do item, né? Então tá a descrição, código barra, EAN, que é o código barra, NCM, CST de entrada e saída de ICMS, de PIS e COFINS, né? No final tem um FL, F.L. Eu falei, rapaz, FL, será que é de Fiat, né? A hora que eu passei o mouse por cima, cara, é fundamentação legal. Isso. E Item por item. Evandro, os caras têm 15 mil itens lá no cadastro. Item por item tem a fundamentação legal. E vai na integração pro RP. Vai na integração para RP. Isso é fundamental. Cara, que massa isso. Olha, eu posso dizer aqui com certeza, hoje a gente passamos de 24 estados, aí 25 estados ativos. Muitos desses estados, quem nos levaram foram parceiros contadores. E por quê? Gente, contador que está me escutando, vamos lá, vamos e convenhamos, XML por XML, item por item. Meu amigo, se você for fazer isso, eu duvido se o cliente vai pagar o honorário justo. É muito trabalho, né, cara? É surreal. É desumano. Então, o que acontece, Paulo? A Mix Fiscal, ela trabalha dessa forma porque, sim, nós temos responsabilidade compartilhada no nosso contrato. Então, se o cliente caminha com a gente por 2 anos, o contrato no prazo, e depois fala, não vou renovar, eu tenho por responsabilidade estar à disposição desse cliente pelos próximos 5, mesmo que ele não esteja mais com a gente. Então, quando eu falo na questão fundamentação legal, a gente não brinca. Por quê? Porque eu quero gravar o histórico fiscal daquele item. Você concorda que se talvez eu olhe esse produto aqui, 2 anos atrás, a tributação era outra. Eu preciso gravar qual era a tributação na época. Daquela época. Então, cada carga a gente já calibra, porque eu deixo esse conteúdo sólido para que em qualquer manifestação do fisco, Evandro, a gente possa se posicionar, né, Carol? Falar, não, esse era o entendimento, era essa situação, sem dificuldades. Legal. Até porque o prazo é curto, né? O fisco geralmente vem lá com rapaz, vem a notificação com o boleto no verso. Esses dias, 11 mil páginas veio o relatório do fisco da lista de itens que era na notificação. 11 mil páginas. Irmão, 30 dias que era defesa, eu acho que era só para me folhear. Vai chegar na última aí. Entendi. Então, a gente tem ideia do tamanho dessa responsabilidade, é por isso que a gente não brinca, já trabalha com a coisa preparada para que a segurança fique na mesa. Maravilha. Gente, o papo tá muito bom, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar. Quero aqui agradecer a presença de vocês. Obrigada, e, Carol, Paulo. onde é que nós te encontramos nas redes sociais? A gente tá ali todos os dias, faça sol, faça chuva, no nosso Instagram, @MixFiscalOficial. Legal. Falando das alterações, das legislações, dos eventos, aonde a gente está, dando oportunidade de oferecer para os nossos clientes, seguidores, a oportunidade de estarem lá, a gente oferece, né, Yosael? Sim, sim. E essa interação, gente, vocês que estão assistindo aqui, as nossas redes sociais, a gente busca muito essa interação com os especialistas. Dúvidas que surgem, assim, o cara às vezes tem uma decisão difícil para tomar. Procura a gente, entra Gente, lá. eu faço questão de ser eu mesma que falo, que respondo, que leio cada direct, tudo Vocês que interagem acontece com ali todos que real, procuram. é verdadeiro. Exato. Esses dias eu estava num evento, ele falou, eu tô todo dia te assistindo, eu queria tanto perguntar, mas fiquei com vergonha. Gente, não fica com vergonha. A gente às vezes está lá cansada, mas a gente está trazendo informação, fala com a gente, assim, é nosso prazer atender e entender qual é a necessidade para que a gente crie também conteúdo, né? A gente também está no YouTube,
Legal. Se inscreve lá para você receber as notificações e a gente também está sempre com parceria, trazendo soluções 360, né? Não apenas tributária, não apenas de cadastro, mas de tudo que abrange o supermercado, sempre com lives, com aulas. E é isso. Que top. Obrigado pela sua presença, viu, Carol? Eu que agradeço. Um prazer imenso estar aqui. Receber, gente, gestora é muito chique. Olha o presente que a gente ganhou, copo Stanley da gestora no Brinque Serviço. Uau. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com você, Evandro, Paulo. E a gente poder estar mais próximo e realmente nosso jargão, né? Uau. Fazer um varejo mais inteligente. Ótimo. E você, onde nós encontramos você na rede social, suas considerações? Bom, primeiro eu quero agradecer, de verdade. Caramba, é uma família, né? Eu acho que parceria é isso. Eu falo que quando a gente soma soluções e proporciona que o cliente tenha essa realidade de entender que a gente pode contribuir, que a gente pode levar vocês a um outro nível, e ainda com essa possibilidade de teste, né? Vamos fazer uma aderência, vamos fazer uma leitura, vamos fazer uma sondagem. Então, assim, eu fico muito feliz pela estrutura da gestora, né? Hoje conhecendo um pouco mais intensamente ali os funcionários, gente que a gente conversa, gente que a gente se relaciona. Então, muito obrigado. Parabéns pelas iniciativas, pelas inovações. Não sei se você está acompanhando, mas tem muita inovação acontecendo aqui. Né? Eu gostei demais de saber que eles estão literalmente voando baixo nesse novo tempo da mídia, da projeção, dos eventos. Gente, se eu pudesse resumir hoje, uma das moedas mais importantes que existe hoje no nosso tempo não é o euro, é a informação. Você não tem ideia o quanto muitas vezes a gente se surpreende, né, Carol, de ver um cliente que por não ter a informação tá lá queimando embreagem na nossa época de Chevette, se esforçando por não saber que existia um jeito melhor de fazer, uma forma melhor de fazer e com resultados bem melhores. Então, informação. Parabéns à gestora por todo esse novo tempo que vocês estão vivendo, né? E claro, eu nas redes sociais eu me associo às redes da casa, então procura lá em Mix Fiscal, minha rede, né, particular e Osael, mas sem dúvida, acho que em termos de conteúdo, quero deixar a Mix Fiscal Oficial aqui como sendo uma das redes que a gente também se beneficia por conversar com os clientes. Acredite, nós aprendemos muito com os clientes, muito, porque uma coisa é ler a legislação, outra coisa é saber como é que faz para pôr aquilo para funcionar, né? Então, nesse relacionamento, nesse bate-papo, nesses eventos que a Carol tem semanalmente participado, é muito para isso, para a gente criar essa percepção real de como é que a coisa funciona. Paulo, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Obrigado, Evandro. Vocês são especiais na minha vida. Tamo junto. José, eu que agradeço. Uma honra ter você aqui, você sabe. Um grande amigo. E espero ter você aqui de novo, viu? Você e a Carol, pra gente poder bater mais papo ainda. Eu sei que tu tem muito conteúdo, a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, né? É verdade. E foi muito bom. É um prazer imenso ter vocês aqui. Muito obrigado pela sua presença, senhor Evandro. Suas considerações, onde te encontramos nas redes sociais? Obrigado, Paulo. Obrigado especialmente a Mix Fiscal, né? E o Osael, Carol. Obrigado por compartilhar esse conhecimento de vocês, né? Acho que todos aqui aprendemos bastante. Sem dúvida. Também espero ter contribuído um pouco. Agradecer bastante vocês e a todos aí que nos assistem. Paulo, nas redes sociais também, na e-gestora, né? No YouTube também, nos nossos canais, tanto Facebook, LinkedIn, estamos em todos os canais aí de comunicação, tá bom? E agradeço novamente, obrigado. Maravilha, Evandro, muito bom ter você aqui, viu? Pessoal, estamos aqui encerrando o nosso podcast, essa edição que eu achei maravilhosa, né? Acredito que seja uma das mais relevantes que fizemos até agora. Não só por conta do conteúdo, mas pela qualidade das pessoas que vieram aqui hoje. São grandes amigos e parceiros. A Mix Fiscal é uma empresa extremamente séria, qualificada, excelente no que entrega. É integrada conosco, com o nosso RP. Então não deixe de nos procurar para poder fazer esse diagnóstico, entender como é que está o seu cenário hoje. Nós da gestora também temos várias soluções que podem te auxiliar. Então, através dessa parceria, Mix Fiscal e Gestora, entre em contato conosco. Vamos ver como é que está a situação aí, sem compromisso, sem custo. É muito importante. O que nós queremos de verdade é que você tenha tranquilidade, que você tenha segurança, que você possa chegar na sua casa e descansar em paz.
sem preocupação, tá? Vamos ajeitar aí a casa. Estamos aqui para te ajudar. Um forte abraço e até a próxima edição do Gestora Cash.